Temos um irmão muito querido, Rodrigo. Ele fez uma colocação dizendo que uma época, alguns dias da vida, está servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, mas daqui a pouco outros dias já não, nem tanto. E fica naquela questão de tropeça aqui, cai acolá, daqui a pouco levanta e começa a cantar. Esse era um cântico antigo, no meio dos evangélicos, há 40 anos atrás. Mas é um viver no pecado e um viver depois para o Senhor Jesus. Queridos, aceitar a Jesus como seu Salvador, seu Senhor, não basta. Bem pelo contrário, a palavra do Senhor diz que foi o Senhor Jesus quem nos aceitou. Ele nos aceitou em seu corpo, na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus nos aceitou no seu corpo, o Pai nos conduziu a Cristo, ali na cruz. E ele nos aceitou para que tivéssemos uma experiência de morte. É um batismo de morte. É encerramento de uma vida condenada, separada de Deus. Porque ali na cruz foi o ato da nossa reconciliação com Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador, porque ele nos salvou de toda a condenação, da velha natureza de Adão, natureza escrava do pecado, esta natureza que libera você um tempinho para você viver para Deus, mas daqui a pouco ela retorna tudo e você fica naquela questão na sua cabeça, no seu coração, será que realmente eu fui salvo? Mas uma coisa é certa, queridos, se nós não crermos que nós morremos para o pecado, para a natureza que nos faz escravos de pecados, em Cristo na cruz, nós não vamos desfrutar de uma vida santa. Vou adiantar, impecabilidade não é uma doutrina bíblica. Ninguém pode dizer, eu não peco, eu nunca vou pecar, eu nunca vou cair. O cair está em nós. É só dizer que nunca mais vai pecar, que já está pecando por uma soberba e autoconfiança. O Senhor Jesus é poderoso para me guardar de tropeço e me apresentar diante de Deus imaculado. Aí sim, Judas 24. Ele é poderoso. Por isto que a experiência do novo nascimento é fundamental. Alguém diz, eu sou salvo, eu fui salvo, já fui batizado numa igreja, fui batizado lá por aspersão ou imersão, eu já fui batizado, eu fiz todos os cerimoniais lá da denominação ABCD, talvez desde criança. Isso não nos sustenta. Muitos disso faz parte de um viver para Deus, isso é verdade, mas não nos sustenta. O que nos sustenta é Deus em Cristo nos conduzir à morte para o pecado. Em Romanos 6,11 diz, considerai-vos mortos para o pecado, para a natureza de Adão, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sem a morte da natureza de Adão, a natureza de Adão é um depósito de toda a maldade deste mundo. Toda a maldade desse mundo. A natureza de Adão. Mas essa natureza de Adão,
o Senhor Jesus levou a morte quando ele nos atraiu no seu corpo na cruz. Isto é fundamental, eu crer que eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas agora é Cristo que vive em mim e a vida que vivo na carne, ainda aqui, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 20. Eu estou crucificado, eu estou morto. Agora Cristo vive em mim. Olha só em 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, no nosso interior, em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo para vivermos por meio dele. Se eu tentar viver por meus meios, pela lei, o que eu quero dizer se eu quero viver pela lei? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Então eu vou jejuar, orar, eu vou me... E tudo isso tem o seu lugar, mas não para essa situação. E agora eu vou fazer, se eu fizer, se eu ajoelhar, se eu levantar, se eu ler a Bíblia o dia todo, se eu orar o dia todo, se eu for nas reuniões de culto, das reuniões da minha denominação, todo dia, toda hora. Aí você está confiando em você? Viver segundo a lei? Não. A lei só nos condena. Porque se nós quisermos viver segundo a lei, nós vamos dar uma olhadinha na nossa vida, que é impossível nós obedecermos, nós vivermos para Deus mediante a lei. Porque a lei, ela vai nos condenar. Porque ela vai dizer para nós que ainda estamos nos nossos pecados. Olha esse texto em Romanos 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio, o pecado não terá domínio. Por que não terá domínio? Porque nós fomos conduzidos à morte para o pecado. Por isso que o Romanos 6, considerai os mortos para o pecado. É uma questão de fé, de consideração por fé. Fé, a Bíblia diz em Gálatas 3,15, Gálatas 3,11, ele diz assim: o justo viverá por fé, o justo viverá pela fé. Por isso que dentro de nós habita Jesus Cristo, a fé do Filho de Deus. E pelo Filho de Deus, temos todas as condições para vivermos uma vida santa diante de Deus Pai. Agora, olha só, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Da graça. O tropeçar e cair é nosso, mas o levantar é de Deus pela sua imensa graça. E se você está triste porque você está pecando, se você fica perturbado porque você peca, isso é uma grande indicação que o amor de Deus não deixou você só. O amor de Deus continua te atraindo e não desistindo de você. Quando o homem não se importa com os pecados, quando ele vive no pecado e não está nem aí com as coisas de Deus, isto é uma indicação que essa pessoa está vivendo ausente do amor de Deus, da graça de Deus. Isso não significa também que um dia essa graça, esse amor de Deus e a misericórdia do Senhor não chegue até ele.
Não significa. Mas nesse momento, se você está me entristecendo, é porque o Senhor está te incomodando. Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. É por isso. E Ele nos quer como filhos parecidos com o filho dele. E se nós não estamos vivendo assim, nós vamos ser disciplinados, porque o pai que ama o filho disciplina o filho. Não é verdade? Mas olha, esse texto eu acho é maravilhoso. Primeiro aqui nós vamos ver a segurança que o Senhor nos dá, em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Aquele que pensa. Você está tão seguro? Você acha que você vive uma vida plena, santa diante de Deus? Se você perguntar para mim, eu vou responder para você. Infelizmente não. Não vivo uma vida totalmente plena, totalmente para Deus. Porque ainda tem tantas coisas ao nosso redor. E tem um maior dos nossos inimigos que chama eu. Por isso que esse eu precisa estar crucificado. Na nossa experiência de fé, crermos, eu estou crucificado com Cristo. Hoje eu digo, amanhã eu estou crucificado com Cristo. Depois da manhã, estou crucificado com Cristo. Se eu for tentado, eu vou dizer, ei, você está tentando uma pessoa errada, porque eu estou crucificado com Cristo. Essa pessoa que você está tentando é Cristo que vive em mim, e Ele é poderoso para me guardar. E Ele me faz mais do que vencedor, porque Ele me ama. Porque Ele me fez morrer com Ele, e Ele, Jesus Cristo, habita em mim. Está tentando a pessoa errada. E essas são as respostas que nós devemos dar, porque nós estamos vivendo pela fé e não pela lei, não pelo legalismo, não pelo meu muque, a minha força. Eu não consigo. Você também não consegue, Rodrigo. Olha só, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações. Chegou a tentação, chegou o livramento. Mas se eu quiser, se eu pedir socorro, agora, eu estou sendo tentado, falei, eu amo isso, eu quero isso, eu amo, eu vou me sentir bem, é legal. O livramento não entra. Ele vai deixar você se lambuzar. Mas se nós sermos tentados é pecado? Não, queridos, ser tentado não é pecado. Cair nas tentações é o nosso problema. Mas juntamente com as tentações, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Possais suportar. Amados, o último texto, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Livro de Hebreus, coisa linda. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos. O Senhor nos chama. Está sendo tentado? Está difícil, problemático. Quer chutar o balde? Quer chutar a família? Quer chutar o marido? Quer chutar a esposa? Quer chutar todo mundo? Está no sufoco. Está caindo essas tentações. Queridos, primeiro, peça ao Senhor que te dê convicção do seu novo nascimento. A sua morte e a sua ressurreição no corpo de Cristo, na morte de Cristo, e juntamente com Jesus Cristo na sua ressurreição, ganhando uma nova vida. Essa nova vida de Cristo é o nosso descanso. E ele diz,
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, só pela fé. Fé é o quê? Na palavra. Por isso que eu preciso conhecer a palavra para ter fé. Confiadamente, junto ao trono da condenação? Não, estou no trono da graça. O que é graça? Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Deus favorecendo quem não merece. Você merece? Eu respondo, eu não. Nunca mereci, não mereço e nunca vou merecer. Por isso que sempre precisamos contar com a graça. Olha só que lindo. Junto ao trono da graça, o propósito, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Coisa linda, né, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Rodrigo, espero ter respondido a você e a muitos outros e a mim também essa segurança que o Senhor nos dá. Cristo vivendo em nós. Viver através do Senhor Jesus Cristo. Por nós mesmos, vamos lambuzar no pecado. Mas Ele é poderoso para nos manter firmados, alicerçados nele, pelo poder gracioso da vida do Senhor Jesus. Aleluias! Amém, amém e amém. Faça seu comentário, querido. Amém.